Bem, boa tarde. Dia 29 de abril de 2019, aula de embriologia geral para a turma 12A da biologia. O assunto aqui é a continuação do processo de fertilização que já começamos a falar na aula anterior. Bem, eu estava contando para vocês o que você tem que ter num experimento básico. Condições básicas que são de qualquer experimento. Todo experimento ele tem que ser, é necessário que ele tenha ingredientes e condições que sejam bem claras para que qualquer um possa reproduzi-lo quando quiser. Então a primeira coisa importante no experimento é a reprodutividade. Então eu posso fazer um experimento aqui no Brasil e um cara lá na África do Sul ou lá no Japão, se tiver as mesmas condições, ele tem que ser capaz de reproduzir esse experimento. Por exemplo, vamos pegar de novo aquele experimento com peixe. Se o cara usar as mesmas espécies, da mesma linhagem, em aquários com a mesma densidade, tá? Com o mesmo volume de água, com o mesmo pH, mesma temperatura, mesma luminosidade, ele tem que ser capaz de obter os mesmos resultados que eu obtive aqui. Estão entendendo? Então, assim, o que faz o experimento valer é ele ser reprodutível. Você conseguir demonstrar para as pessoas as condições que você fez. Então, quando você vai fazer o experimento, você vai manter as condições constantes, exceto a condição variável, exceto menos a condição variável, tá? Ou seja, você vai manter tudo constante e variar uma coisa só, que é aquilo que você quer ver. Se você, conforme eu contei para vocês no caso do peixe, se você faz o experimento testando um composto tóxico, vamos supor, você faz num pH, o resultado é 1. Você fizer no outro pH, pode influenciar o resultado. Você não quer ver a influência do pH no composto, da ação do composto tóxico. Não é essa pelo menos a sua ideia inicial. Depois você pode até fazer um experimento para ver isso, mas no primeiro momento não é isso que te interessa. Então, você mantém tudo constante e altera uma condição só, tá? Para que, inclusive, você tenha a capacidade de reproduzir o experimento. Bem, todo experimento ele é feito com réplicas. Você não testa uma coisa uma vez só. Quando você testa uma vez só, pode ser que aquela condição que você fez, aquele organismo que está sendo testado, por acaso, por azar, por algum motivo, ele é muito específico, respondeu diferente do que a média populacional. E aí o resultado não é o esperado na média populacional, tá? Para a maioria da população. Então você tem que testar com alguns indivíduos ou fazer várias réplicas do experimento para você ter certeza que aquilo vai estar correto. E a última coisa são os controles, né? Você tem que ver se aquela condição que você vai testar realmente vai ser modificada por aquilo que você está testando. Por exemplo, eu quero testar a influência de um predador introduzido em um determinado ambiente sobre a mortalidade das espécies que estão ali. Tá certo? Então imagina, eu tenho uma certa condição e tenho um organismo predador invasor naquele ambiente. Eu já tenho algumas ideias de que esse organismo, eu tenho alguns indícios que esse organismo está afetando a sobrevivência das espécies que estão ali. Como é que eu vou testar isso? Alguém tem ideia? Eu não vou introduzir, óbvio, uma espécie invasora, claro que não, vou testar. Mas eu vou achar um ambiente em que essa espécie invasora foi introduzida por outra pessoa e vou avaliar o grau dela de impacto em relação a um outro ambiente onde ela não esteja presente. Não é simples assim. Então eu escolho 2 ambientes, um com a espécie invasora e vejo a mortalidade, por exemplo, de suas presas. E aí no outro ambiente eu vou testar
o meu controle negativo, sem espécie invasora, e vejo se essa mortalidade é diferente. Se eu tiver uma mortalidade menor no ambiente sem o predador, significa que o predador está, em teoria, impactando aquelas espécies que estão ali, tá vendo? Então, eu tenho que ter o controle do experimento, senão não dá certo. Eu pegar um experimento, pegar um ambiente onde foi introduzida uma espécie invasora e só olhar aquilo ali sem ter um termo de comparação não faz sentido para mim, tá? Só pergunta. Isso é o mesmo que modelagem? A modelagem é quando você faz alguma coisa testando só na teoria, ou você pega algumas informações e não testa na realidade. Porque para você fazer uma modelagem, você está testando em laboratório, tá? Ou testando no computador. Então você pega informações muitas vezes que você tem do campo e testa aquilo para dizer assim, ó, se eu introduzir um predador nesse ambiente, um predador de impacto X, eu vou ter uma mortalidade de tanto por cento da população. Se eu introduzir e ao longo do tempo, ela está falando provavelmente, uma das coisas que me veio à cabeça quando você falou, são aqueles modelos de ecologia, que você coloca o predador ali e vai caindo a população de presas. Bem, aquilo é testado com alguma coisa, então aquilo não é feito ao acaso. Então aquilo você pega dados reais e simula no computador, tá? Você pega dados de experimentos e simula ali. Claro que se você fizer no campo, pode ser que aqueles dados não sejam exatamente iguais. Por quê? Porque você está tratando de condições diferentes, está vendo? Por isso a necessidade das condições constantes. Tudo bem? Entenderam como é que funciona? Então qual que é o meu objetivo? Quando eu quero fazer um experimento, qualquer experimento, eu tenho que estar querendo avaliar uma coisa. O que eu quero testar é o seguinte. A minha pergunta: qual é o elemento da zona pelúcida em que o espermatozoide vai se ligar? Tá? Para isso eu faço o seguinte: eu faço várias réplicas, tá? Então vou pôr assim, ó, várias vezes, tá bom? Várias vezes esse, várias vezes esse, várias vezes esse, tá bom? Eu tenho que fazer réplicas, tá? Uma série de réplicas. Mas eu não vou, só para a gente isso tem que estar claro na cabeça de vocês. No primeiro eu peguei, estou designando, chutando quantidades, tá? Que elas têm que ser constantes. Então é 20 folículos que eu consegui de doadores, tá? Em cada um eu vou usar 20, então para vocês terem uma ideia, tem que ter um montão de folículos. Folículos ovocitados, né? Peguei 100 microlitros de espermatozoides, um monte de espermatozoides, e coloquei na plaquinha, igual vocês viram, tá? Quando eu fizer isso, eu espero que tenha fecundação. Pronto, tá? Então é o meu controle positivo do experimento. Aqui para baixo, no 2, 3 e 4, são as manipulações experimentais. Então o que eu faço? Mantenho constante essa condição, que é a quantidade de folículos, essa condição, que é a concentração de espermatozoides, e vou adicionar um novo elemento a essa história. Qual é esse elemento? ZP1. Aqui eu faço a mesma coisa, adicionando outro elemento. Qual? ZP2. E aqui eu faço um outro experimento colocando quantidades crescentes, 2, 4, 6, 8, de ZP3. O que acontece? Vamos supor, eu faço 10 plaquinhas com ZP2, com ZP3 em 2 microlitros. 10, tá vendo? 10 réplicas. Depois eu faço 10 de ZP3 em 4 microlitros em cada um. Faço depois 10 de ZP3, 6 microlitros em cada um. E assim sucessivamente. Bem, por enquanto talvez não esteja fazendo sentido na sua cabeça. Mas presta atenção. Vocês viram a ligação do espermatozoide ali? Espermatozoide, a gente já sabe. Eu estou contando porque esse experimento já foi feito, tá? Ele se liga a ZP3. Não é? Já expliquei isso aqui para vocês. Bem, o espermatozoide se liga a ZP3 e para ele não importa qual ZP3 ele se ligue. Tendo ZP3 ele se liga. Então, imagina, você tem lá, ó, a zona pelúcida, aqui, com o gameta feminino lá dentro, tá? Em metáfase 2. Tá lá. Tudo bem?
polo ósseo está aqui, ó. Do lado de fora, corona radiata. O que você esperaria? Que o espermatozoide atravesse isso tudo e se ligue aqui, não é? No ZP3. É isso que é o normal. Mas se esse espermatozoide aqui do lado de fora se ligar ao ZP3, ele não vai ter sítios, locais disponíveis para ligar com esse ZP3 de cá, entenderam? Então, quanto mais ZP3 eu puser do lado de fora, mais difícil vai ser a fecundação. Eu vou atrapalhar essa fecundação. Do mesmo jeito, o mesmo raciocínio vale para ZP1 e para ZP2. Tá? Por quê? Porque o espermatozoide, entre aspas, é burro. Ele se liga ao ZP3, mas ele não consegue distinguir que ZP3 é. Se eu ponho aqui na placa de cultura um montão de ZP3 solto, esse espermatozoide vai ter dificuldade em se ligar com o ZP3 certo, que é o do ovócito, que é o da zona pelúcida do folículo ovocitado. E sem ligar ali, não vai acontecer fecundação. Entenderam? Tá? Esse é o princípio do experimento. Tá? Ok? Vamos dar uma olhada então no resultado. Aí eu trago aqui para vocês uma outra coisa, que é uma coisa super importante e que biólogo, muitas vezes, principalmente quando entra na universidade, tem essa bobagem. O pessoal da biologia tem sempre essa conversa. Eu não gosto, tem gráfico, tem conta, eu não gosto disso. Olha, vou deixar claro uma coisa para vocês. O cara que faz biologia e quer se dar bem na vida, como biólogo, como pesquisador, como professor universitário, como um cara de sucesso, numa consultoria, seja lá onde for, o cara tem que entender de um pouco de matemática. Quanto mais de matemática, quanto mais de estatística ele entender, melhor ele vai se dar bem. Basta ver os caras que formaram aí a ecologia, formaram várias partes da biologia. É gente que muitas vezes nem biólogo era um cara que usou a biologia como mecanismo de estudo, mas que era matemático. Então tem vários caras que eram matemáticos, estatísticos e que trabalharam na biologia e que muitas vezes são hoje nossos heróis. Mas assim, se você olhar, é o cara que nem biólogo era. Se você falasse de biologia mesmo para ele, provavelmente ele ia ter dificuldade. Tá? Tudo bem? Então vamos lá? Eu tenho o gráfico para mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Vamos ver. Vamos lá, filhinho, me ajuda aí, vai. Vou de volta aqui para ver se ele funciona. Quer ligar não, hein? Olha que bonitinho. Ó, agora ligou. Não, ele está fazendo barulho, agora a lâmpada está aquecendo ali, eu estou vendo. Aí, pronto, tá? Bem, então nós temos o gráfico que está aqui embaixo. Queria mostrar para vocês. Vou dar um zoom no gráfico aqui para a gente entender o que está rolando. O computador também? O computador já está travado aqui, ó. Bonitão, está travado também. Olha que graça. Todo mundo foi descansar no intervalo, não voltou para a aula. Aqui, pronto. Então eu vou dar um zoom no gráfico. Vamos lá. Coisas que a gente tem que notar sobre esse gráfico. Primeira coisa. Aqui embaixo está dizendo, no X está dizendo equivalentes da zona pelúcida. Eu peguei o gráfico, eu até tenho uma figura dessa que eu fiz mais moderna e tal,
eu peguei a apresentação errada, tá? Mas que eu fiz algumas poucas modificações. Uma delas foi tirar a palavra equivalentes e colocar componentes da zona pelúcida, tudo bem? Então, equivalentes de zona pelúcida é igual a componente de zona pelúcida. Esses que eu estou modificando aqui, combinado? Tá? Ali, ó, isso aqui eu não mudei não, ligação de espermatozoides. Lembra que eu estou falando de fecundação? Só que nesse experimento real, os caras não usaram a fecundação. Por quê? Porque o passo do espermatozoide se ligar com a zona pelúcida é só uma das etapas da fecundação. Não é a fecundação propriamente dita. Ou seja, o espermatozoide pode se ligar com a zona pelúcida e não tem obrigação depois de fecundar. Tá certo? Então, eles marcaram os espermatozoides com fluorescência, e quando os espermatozoides se ligavam à zona pelúcida, eles olhavam e conseguiam distinguir se os espermatozoides estavam ligando ou não à zona pelúcida, que é o que interessava, tá? Tudo bem? Então, por quê? Porque o nosso experimento não é fecundação. Lembra da pergunta inicial? Aonde o espermatozoide está se ligando à zona pelúcida? Essa era a minha pergunta, tá? Tudo bem? Então aqui, ó, em porcentagem, até 100, tá? Tudo bem? Tranquilo? E eu tenho aqui, ó, olha, eu vou começar com ZP1, que é a linha vermelha. E aqui está a concentração de ZP1, tá vendo? Então, se eu puser concentrações crescentes de ZP1, a fecundação, a ligação, a zona pelúcida continua praticamente imutável, tá vendo? Ó, ela continua em 100%. Tem variações? Tem. Todo experimento tem variações experimentais, isso é normal, tá? Por quê? Por que tem essas variações? Porque às vezes você montou um negócio e você não consegue ter um controle de todas as condições. A própria variabilidade do espermatozoide às vezes torna uma amostra um pouco diferente da outra. Mas se a gente pegar uma média, a gente vê que, ó, todos os 100% dos espermatozoides estão se ligando à zona pelúcida. Significa que não importa a quantidade de ZP1 que eu colocar. Estou olhando ZP1, tá vendo? Não vou afetar a fecundação ou a ligação à zona pelúcida. Não é? Concorda comigo? Agora, olha aqui, ó. ZP2, mesma coisa, ó, em torno de 100%. Então, se eu ponho 2 microlitros, 1 microlitro, 2, 7 microlitros, não vou afetar. 100% dos espermatozoides continuam se ligando à zona pelúcida. Tudo bem? Por quê? Porque eles não são alvos do espermatozoide. Eu posso colocar um balde de ZP2 lá, e o espermatozoide vai passar direto, porque ele não se liga ao ZP2. Isso eu estou vendo aqui agora. Ele se liga ao ZP3. Não é? Vamos ver o ZP3? Olha aqui, ó. É essa linha aqui, ó, azul. À medida que eu vou colocando concentrações crescentes de ZP3, o espermatozoide vai diminuindo a sua ligação com a zona pelúcida. Olha esse aqui, ó. Eu pus 1 microlitro. Tá vendo? 1 microlitro de ZP3. Eu comecei com 100, tá vendo? Caiu para em torno de uns 55% de ligação. Ou seja, eu só nessa brincadeira, eu consegui diminuir em 45% a ligação. Só com 1 microlitro. Quando eu pus o máximo aqui, ó, 7 microlitros, por isso eu tenho que fazer concentrações presentes, olha aqui, ó, caiu para 15% só de ligação. Só 15%. Ou seja, eu consegui inibir 85% da ligação do espermatozoide. E se eu inibir a ligação, em teoria, eu vou inibir também a fecundação. Não é verdade? Tá? Então, com essas curvas, eu consigo ver que o alvo do espermatozoide é o ZP3 e não o ZP2 ou ZP1. Estão compreendendo o meu raciocínio? Agora tem uma outra curva, que inclusive eu nem pus ela aqui, ó, que é essa curva aqui, ó, azul escuro. Quando a gente olha essa curva, a gente entende um pouco mais o que ele gera um experimento. Você não faz um experimento normalmente se não for por alguma razão prática. Você está querendo no experimento testar alguma coisa. Eu me coloco na pele desse cara. Você tem um montão de
compostos que são anticoncepcionais. Alguns desses compostos, por exemplo, pílula, tem efeitos colaterais. Aqui você está usando um composto que não é um hormônio, não é? ZP1, ZP2, ZP3 não são hormônios. Você colocando ZP3, você diminuiu nessa concentração e com tendência a cair, você diminuiu em 85% a ligação dos espermatozoides. E assim diminuiu também a possibilidade de fecundação, não é? O que você pensaria fazendo isso? Você pensa, opa, por que eu não crio um anticoncepcional com ZP3? Por exemplo, uma pomadinha que a menina passe ou tome alguma coisa que vai ficar esse ZP3 lá no interior do útero dela e da vagina, e essa menina, quando tiver relação sexual, todos os espermatozoides vão ficar carregados de ZP3 e nenhum vai conseguir fecundar. Boa ideia para um anticoncepcional, né? Não é verdade? Só que tem algumas coisas envolvidas. Conforme eu disse para vocês, o ZP3 é uma glicoproteína. Quando você faz uma proteína, é mais fácil, porque você pega o DNA codificante, põe dentro de bactérias e tal, dentro de leveduras, sei lá o que for, faz uma fábrica que vai produzir esses compostos. Depois, bioquimicamente, você pode até fazê-los de forma artificial. Pronto, tá? Você cria toneladas, produz toneladas da parte proteica do ZP3. Mas e o carboidrato? O carboidrato é mais difícil, fica muito mais caro você fazer uma glicoproteína correta do que você fazer só uma proteína. Ou seja, uma proteína com carboidrato é mais difícil de fazer do que só uma proteína. Qual que foi a ideia do cara? O cara pensou assim, olha lá o raciocínio. Poxa, lembra daquela história chave e fechadura? Eu posso ter uma parte de carboidrato, mas o que é importante no ZP3 como local de ligação do espermatozoide, muito provavelmente é a proteína. Porque normalmente é assim, não é? O cara pensou nisso. Então o que o cara fez? Ele pegou ZP3, fez uma digestão, eliminou os carboidratos. Olha lá, ZP3 sem carboidratos. Usou, por exemplo, a amilase. Ficou só com proteína. Aí o que ele faz? Ele quer ver se só a parte proteica do ZP3 consegue inibir a fecundação. Porque se for só a parte proteica, mais fácil de fazer. O Gabriel já falou, não consegue. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha esse último, só para a gente ter uma ideia. Quanto eu consegui inibir só com a parte proteica? 25%. Quanto eu consegui inibir com a parte proteica e o carboidrato? 85%. Significa que o ZP3 completo é muito mais eficiente para a ligação do espermatozoide e como possível anticoncepcional do que o ZP3 só com a parte proteica. Portanto, não dá, não compensa, fica muito caro fazer, tá certo? Mas, em teoria, você poderia criar um anticoncepcional assim, usando o ZP3 completo, tá? Por que você não cria então? Você não cria porque tem outras alternativas muito mais baratas e provavelmente muito mais seguras do que essa aqui, não é? Tá? Bem, entenderam? Então o que esse gráfico me mostra? Está mostrando quem é o alvo do espermatozoide para ligação na zona pelúcida. Eu pus os 3 componentes. O espermatozoide ligou com o componente errado, não liga na zona pelúcida, então cai. Eu interfiro num processo, lembra do controle positivo? Eu interfiro num processo que vai acontecer naturalmente. Se eu colocar alguma interferência, eu vejo, entendo mais sobre o processo. Agora uma última, entenderam isso? Tá? Agora uma última coisa importante. Aqui no próprio gráfico está descrito o controle do experimento. Estão vendo aqui, ó? Olha essa concentração de 0. Vou pegar ZP1. Aqui é 0 ZP1. Concorda? 0. Aqui é 0 ZP2. Aqui é 0 ZP3. Ou seja, é só o quê? Os espermatozoides com os folículos liberados. Quando você tem espermatozoides
só espermatozoides e folículos liberados, 100% de ligação. E se a gente seguisse à frente, provavelmente 100% também de fertilização. Tá vendo? Então, esse é o controle positivo do experimento. Por que é positivo? Porque deu 100%, ocorreu 100% das ligações. Se fosse um negativo, ele ia estar aqui, né? Zero. Não acontece nada, não acontece ligação. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Tá? Posso passar à frente? Vamos seguir? O ZP3 só liga a um espermatozoide? Não, o ZP3 liga todos os espermatozoides que colocou lá. Todos. Um único. Não, você tem que ter vários espermatozoides, você não põe um só. Não, tudo bem, mas estou perguntando se cada ZP3 vai ligar apenas um ou pode ligar mais? Não, ele só se liga a um espermatozoide, mas cada espermatozoide se liga a muitos ZP3, tá? Não é um só. Ok? Tudo bem? Bem, essa figura é para mostrar para vocês a história da espermatozoide atravessando a corona radiata e depois a zona pelúcida. Então aqui, ó, olha, ele está ligado à zona pelúcida e está jogando o conteúdo do acrossomo no interior da zona pelúcida, abrindo um buraco. Ele abre o buraco com a cabeça, porque ele libera as enzimas do acrossomo, dá uma destruída naquelas estruturas e depois vai como se fosse um saca-rolha, tá vendo? Ó, movendo para lá e para cá para atravessar a zona pelúcida. Aí ele vai cair no espaço entre a zona pelúcida e a membrana plasmática do ovócito 2. Esse espaço a gente chama de espaço perivitelino. Num dado momento você pode ter um monte de espermatozoides naquele espaço perivitelino. Eles vão ficar girando ali até que o primeiro espermatozoide se ligue com um receptor específico da membrana plasmática do ovócito 2. Quando eles se ligarem, aí vai começar finalmente a acontecer o processo de fecundação propriamente dito, tá? Tudo bem? Então, ó, o que eu tenho aqui? Um resumo da nossa brincadeira. Olha aqui, nessa plaquinha. Espermatozoides atravessando a corona radiata, batendo a cauda. E espermatozoides ligados à zona pelúcida, ao ZP3, essa seria a zona pelúcida. E espermatozoides atravessando a zona pelúcida pela reação acrossômica. O espaço que nós temos aqui, ó, esse aqui seria azul, seria a zona pelúcida. O azul clarinho de todos, mais clarinho de todos, é o espaço perivitelino, onde os espermatozoides vão ficar por lá. Até que um espermatozoide se liga ao receptor de superfície da membrana plasmática do ovócito 2, que seria esse laranja aqui. Eles se ligam e aí vão atravessar essa membrana, fazendo a fecundação, a fertilização que eu contei para vocês. Bem, então é isso que a gente vê nesse modelo aqui, nessa figura aqui, tá? Na parte do ovócito 2, você teve a ovocitação, que está até como ovulação, e aí, quando o espermatozoide se ligou à membrana plasmática dele, aconteceram algumas coisas. A gente diz que no momento em que o espermatozoide se ligou à membrana plasmática do ovócito 2, esse foi ativado. O que quer dizer ativação do ovócito 2? É que ele vai ser ligado, vamos dizer assim, para terminar a meiose 2, lembra que ele está parado na metáfase 2? Então ele termina a meiose 2, ele vai entrar na fase seguinte da fecundação, após a fecundação, que é a formação do óvulo, depois do zigoto, e do processo que vem a seguir, que a gente chama de clivagem. Então ele vai ter energia para fazer esse tipo de coisa, e vai produzir óvulo. Ele terminou a meiose 2, produz o polócito 2, tá? E ele vai ter o que a gente chama bloqueios da polispermia. Bloqueios da polispermia, deixa eu escrever aqui. Bloqueio da poliespermia. O que quer dizer isso? É um bloqueio que o ovócito 2 faz para evitar a entrada no seu interior
de mais de um espermatozoide. Se entrar dois espermatozoides, se dois espermatozoides fecundarem o ovócito 2, não vai dar certo, tá? Ou seja, aquela célula vai morrer, vai entrar em apoptose, tá? Então ele tem que permitir a entrada só de um espermatozoide em cada fecundação. Os outros vão ser bloqueados. Por isso, bloqueio da entrada de mais de um espermatozoide. Bloqueio da polispermia. Pergunta. No caso de gêmeos univitelinos. Não tem nada a ver. Gêmeo univitelino não é desse jeito que forma. Gêmeo univitelino é um embrião que se formou normalmente e que vai se dividir depois. É uma fecundação só e ele se divide depois. Tem dois tipos de gêmeos, né? Bivitelino e univitelino. Que o nome correto é monozigótico, o idêntico, o monovitelino, tá? O nome correto é monozigótico, porque ele vem de uma fecundação só e, portanto, de um zigoto só. E o bivitelino, que o pessoal chama de fraterno, que são duas fecundações diferentes, tá? Então, pode ser dois meninos, duas meninas, um menino e uma menina, dois meninos, duas meninas, tanto faz, entendeu? Tem dois ovócitos. Dois ovócitos, duas fecundações. E o outro, ele se formou com uma fecundação só e antes de completar 15 dias, por motivos que a gente não sabe direito, ele se dividiu, tá? Então aí dá aqueles gêmeos que a gente chama de, popularmente, de idênticos, tá? A gente vai ter uma aula sobre gêmeos mais pra frente. Tudo bem? São dois bloqueios da polispermia. Um, que é o bloqueio rápido. Esse bloqueio rápido, ele é rápido, mas ele é curto, de curta duração, tá? Ele envolve a entrada de cálcio. Cálcio vai entrar para dentro do ovócito 2. E quando o cálcio entra, o que ele faz? Ele altera a polaridade da membrana. E ao alterar a polaridade da membrana, esses ligantes aqui, ó, na membrana plasmática do ovócito 2, ficam escondidos. E aí outros espermatozoides não conseguem se ligar, tá? Mas ele não pode durar muito tempo. Por quê? Porque a alteração da polaridade da membrana é um processo que tem que ser rápido. Porque quando você altera a polaridade da membrana, você altera a entrada de coisas, saída de coisas, você altera muitas reações que estão ali. Então ele tem que ser de curta duração. Então o bloqueio rápido, ele é rápido, mas ele é de curta duração. Ele vai duração 1 minuto, 2 minutos no máximo, tá? Tempo suficiente para vir depois o que a gente chama de bloqueio lento. O bloqueio lento é chamado também de reação cortical ou reação de zona, tá? E eu vou explicar o motivo. Tudo bem? Então, antes de falar do bloqueio lento, eu vou mostrar para vocês o bloqueio rápido. Olha esse experimento, já que eu falei de experimento hoje, olha esse experimento aqui. Olha que bacaninha como é que os caras fizeram. Olha. Eles injetaram um composto aqui que libera luz, um composto fluorescente. Esse é o ovócito 2, tá bom? Tá? Que eles tiraram a corona radiata e a zona pelúcida para facilitar, tá? Facilitar a visualização. Esse composto fluorescente, ele é ativado pelo cálcio. Então, quando entra o cálcio, ele começa a apresentar fluorescência. Essa fluorescência tem graus diferentes. Quando tem pouco cálcio, dá cor azul. Quando tem um nível maiorzinho de cálcio, dá verde, depois amarelo. E quando tem muito cálcio, dá vermelho, tá vendo? Então olha aqui, ó. Azul, azul, azul. Olha o local. Você faz uma microscopia de fluorescência e depois você faz uma microscopia de luz. E você vai ver que o espermatozoide está entrando aqui, ó. Do local de entrada do espermatozoide, começa a entrar cálcio também, a partir do local da entrada do espermatozoide. Depois, essa onda de entrada de cálcio vai se espalhando por todo o ovócito 2, tá vendo? Ele vai ficando verde, depois amarelo e depois ele vai ficar todo vermelho. Está entrando muito cálcio. E quando se entra esse montão de cálcio, você alterou a polaridade da membrana, lembra? Cálcio íon positivo,
Então você está tornando a parte interna da membrana positiva e a parte externa negativa. Você alterou essa polaridade. E aí você atrapalha a entrada de outros espermatozoides, porque aqueles ligantes de superfície, ao alterar a carga iônica, eles não ficam disponíveis, ficam escondidos. Aí nenhum outro espermatozoide consegue se ligar. Então, durante 1 a 2 minutos, você impediu a entrada de outros espermatozoides. Tudo bem? Tranquilo? Bem, seguindo agora. Aí nós temos o tal do bloqueio lento. Vamos dar uma olhada no bloqueio lento, que é chamado reação de cortical ou de zona. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui. Olha essa representação. É uma representação da periferia da membrana plasmática de um ovócito 2. Eu tenho até aqui um modelinho para mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, talvez seja um pouco mais fácil. Eu tenho alguns modelos aqui e outros modelos do lado de cá também. Então agora nós vamos mexer com alguns modelos. Bem, esse aqui é o gameta feminino, esse que está na minha mão. Tudo bem? Uma representação do que foi liberado. Do lado de fora, um monte de células da corona radiata aqui, ó. Então esse é o folículo ovocitado, na realidade, não é o gameta feminino. Tem o gameta feminino no seu interior. Um monte de células da corona radiata, aqui nesse azul. Embaixo, células, a região da zona pelúcida, aqui em vermelho. Então, corona radiata, zona pelúcida. Tá vendo que tem um espaço? Olha o espaço aqui, ó. Esse espaço é o tal do espaço perivitelino, aonde o espermatozoide, ao atravessar a corona radiata, a zona pelúcida, vai poder ficar nesse espaço que está aqui, espaço virtual, tá? Lá dentro, o que eu tenho? Olha aqui, o polócito 1, está aqui indicado em laranja, tá vendo? Ele fica nesse espaço perivitelino. E aqui dentro, esse amarelão é uma célula gigante. Por quê? Olha o polócito, olha o tamanho dessa célula. Se eu olhar essa célula por dentro, eu vou ver o gameta feminino. O que eu tenho no gameta feminino? Uma célula em metáfase 2. Está aqui, ó. Olha a figura mitótica da metáfase 2 aqui. Está vendo? Aqui. O que mais que eu tenho? Um monte de grânulos periféricos, está vendo? Perto da membrana plasmática desse ovócito 2. Esses grânulos periféricos a gente chama de grânulos, pequenos grãos, né? Grânulos corticais. Grânulos corticais. Por quê? Porque fica na periferia, e a periferia a gente chama em citologia de córtex. Grânulos corticais. Tudo bem? Então esse é o gameta feminino. Só para a gente se posicionar. Pronto. É isso que vai ser liberado, né? Agora, olha o que aconteceu. Repara esse carinha aqui. Algumas coisas aconteceram. Primeira coisa, diminuíram a quantidade de células da corona radiata. Por quê? Lembra que eu contei para vocês que eu tenho muitas células, mas o envoltório, a matriz extracelular é como se fosse uma gelatininha? À medida que esse folículo ovocitado vai caminhando, vai rolando pela tuba, ele vai perdendo as células da corona radiata, tá vendo? Ó? Já tem menos células. Então, corona radiata, zona pelúcida. Repara numa coisa aqui agora, ó, lá dentro. Abrir. Olha o que eu vejo aqui dentro, ó. Olha, um monte de espermatozoides, tá vendo? No espaço perivitelino. Um monte, tá? E eu tenho um espermatozoide especial aqui, ó. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Ele grudou aqui, está grudado num receptor de superfície do ovócito 2. Eu fiz ele rasgado para mostrar para vocês que o conteúdo interno dele foi jogado lá dentro. Então, se eu olhar lá dentro, olha o que eu tenho. O núcleo do espermatozoide, mais o flagelo, mais as mitocôndrias, tudo isso foi jogado lá dentro. Ficando do lado de fora só a membrana plasmática do espermatozoide. Tá? Aqui está a figura mitótica. Tá? A figura mitótica. E o que está faltando aqui? Os grânulos corticais. Por quê? Porque depois de ocorrer o bloqueio rápido, você tem um bloqueio lento. E no bloqueio lento tem exocitose, extrusão dos grânulos corticais.
Esses grânulos vão ser liberados para fora e vão agir, por isso chama cortical, ó, por causa dos grânulos corticais. E vão agir aonde? Na zona pelúcida. Por isso se chama também reação de zona, tá? Tudo bem? Qual que é a pergunta, Gabriel? O que você falou aqui? Você falou que ele rasga e o conteúdo do espermatozoide entra dentro da célula. Sim, todo o Você conteúdo. citou mitocôndria, mas as mitocôndrias... São de origem materna. Isso. Você sabe o que acontece? E isso é engraçado. A pergunta do Gabriel é interessante. Sabe, o Gabriel se lembrou daquelas doenças mitocondriais. O que é uma doença mitocondrial? É uma doença que é passado de mãe para filho e para filha. Então, quem tem a doença mitocondrial é a mãe da gente. Nosso pai não tem. Então, quando a gente tem doença mitocondrial, vem da nossa mãe. Se eu olhar as mitocôndrias que eu tenho, são da minha mãe, Dona Tânia. Se o Gabriel olhar as mitocôndrias que ele tem, são de origem da mãe dele. Então, a gente não tem nenhuma mitocôndria do nosso pai. Mas aí é um contrassenso, porque eu contei para vocês que as mitocôndrias do espermatozoide entraram, só que elas entram e são destruídas. Você vai falar, poxa, mas para que entra se vai destruir depois? Não sei, mas elas entram e depois são destruídas. Aliás, todo o conteúdo do espermatozoide é destruído, exceto o núcleo do espermatozoide que permanece, tá? É assim com a gente. Tem bichos que são até mais estranhos. Lembra que eu falei hoje do espermatozoide da galinha que não tem acrossomo? Tá? Tem uma outra coisa. Dentro do ovócito 2 da galinha entram vários espermatozoides. Às vezes mais de 10 entra para dentro do ovócito 2 da galinha. Aí o que a galinha faz? Destrói todos os espermatozoides, exceto um. Por que isso também? Ninguém sabe. Poderia ser diferente, mais simples? Poderia, mas não é assim que as coisas funcionam. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Vamos dar uma olhada nessa reação? Eu tenho ela aqui e tenho ela no modelo. Vamos olhar primeiro ali, ó. Olha lá, ó. Olha, aqui está uma representação da zona pelúcida. O ZP3 está indicado em rosa, o ZP2 em verde, o ZP1 são os palitinhos. Olha aqui os grânulos corticais aqui, tá vendo? Perto da membrana plasmática do ovócito 2. Olha, quando teve o bloqueio lento da polispermia, a reação de zona, o conteúdo dos grânulos corticais foi liberado para fora. E ao chegar na zona pelúcida, ele alterou o aspecto dessa zona pelúcida. O que a gente vê aqui? A gente está vendo o que? Olha, ZP3 unido com ZP3 através do ZP1. Então, lembra como é que era? ZP3, ZP2, ZP3, ZP2 unido com ZP1. Agora você tem ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. Alterou. O que aconteceu com o ZP2? Ele vai fazer grumos. Então, apesar que não está claro, mas eu tenho isso nesse modelinho de cá. Já mostrei isso para vocês, não é? Lembra? Tá? Olha o que aconteceu depois da reação cortical, reação de zona. Olha lá, ó. Olha, eu tenho ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. Tá vendo? Filamentos ZP3, ZP1. Cadê o ZP2? Está aqui, ó, formando grumos. Então, aquele arranjo que a gente tinha antes deixou de existir. O espermatozoide consegue ainda se ligar com o ZP3, mas devido a essa alteração, ele não vai conseguir fecundar mais. Você vai falar, por quê? Bem, existem várias teorias para isso, tá? Pelo menos quatro teorias para explicar porque ele não consegue se ligar, tá? Não quero entrar nessas teorias aqui não, que eu acho que aí já é embriologia demais, tá? Mas vamos dizer que alterou a conformação e aí o espermatozoide não vai conseguir se ligar e conseguir atravessar aquele espaço para chegar no espaço perivitelino e se ligar, tá? Tudo bem? O processo não é só esse, é mais complicado. Porque, e o espermatozoide que estava no espaço perivitelino? Ele também não consegue se ligar. Então existem pesquisas para procurar entender o que está acontecendo. Mas a reação cortical é uma realidade. Se a gente sabe que rola. Oi? Qual é a origem da zona pelúcida, professor? Ela é produzida pelos espermatozoides e as células da corona radiata. Então elas produzem em conjunto a zona pelúcida. Pelo espermatozoide? Pelo espermatozoide não, pelo ovócito 2.
Pelo ovócito 2 Dois. e pela corona radiata. Isso, elas que produzem, tá? Entendi. Não tem células na zona peluda. Não, é só ZP1, ZP2 e ZP3. Naquele arranjo que você viu, não tem mais nada ali. Entendi. É como se fosse uma peneira molecular. Tá? Ok? Tudo bem, tranquilo? Vamos dar uma olhada então o que aconteceu depois? Bem, mais um modelo. Olha o que aconteceu nesse modelo aqui. Eu tenho menos células ainda da corona radiata, a zona pelúcida está aqui. Se eu for olhar lá dentro, eu tenho espaço perivitelino, e agora eu tenho uma coisa diferente. Repara aqui, ó. Olha. Dois polócitos. O polócito 1, que era o laranja, e agora o polócito 2, que eu indiquei aqui de azul. O que significa para mim? Que já acabou a meiose 2, porque produziu o polócito 2, olha aqui. Já acabou a meiose 2. Tá? Se eu olhar lá dentro, eu vejo o quê? O núcleo feminino e o núcleo masculino. Como são núcleos com só metade dos cromossomos, eu chamo esses núcleos de pronúcleos. Então eu tenho um pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino aqui. Uma célula com dois núcleos lá dentro. Como é que eu chamo essa célula? Esse é o famoso óvulo. Óvulo. Só que esse óvulo dura, tão famoso, né? Ele dura só 12 horas no máximo. Tá? Porque imediatamente vai acontecer um processo de união dos dois pronúcleos. E quando unir os dois, a gente deixa de ser óvulo e passa a ser zigoto. Tá? Tudo bem? Então vou passar para cá. Deixo esse aqui. E vou passar para o próximo, tá? Vamos dar uma olhada no próximo. Vou começar do lado de cá, mostrando aqui para você. Então, reação de zona, já falei, tal, né? Pronto. A camisinha não é hoje, não é. Vem singamia. O que é singamia? É a união dos dois pronúcleos, tá? Eu vou pedir, Iago, faz favor para mim, apaga a luz ali um pouquinho, só para a gente ver essa figura aqui, ó. Que ela, com essa luz ela fica ruim para ver. Apaga aí para mim, por favor. Para apagar as duas, pronto. Olha aqui, ó. Esses aqui são folículos de verdade, humanos de verdade. O que eu tenho aqui do lado de fora, ó? Tá vendo umas bolinhas aqui ainda? São células da corona radiata. Tá vendo, ó? Tem umas aqui, olha aqui eu tenho várias, tá vendo? Repara numa coisa. Esse é o espaço perivitelino. Olha duas bolinhas, uma aqui e outra aqui. O que são essas duas bolinhas? Os dois polócitos. Tá? Lá dentro tá mais difícil de ver, mas eu tenho dois pronúcleos que estão se juntando, tá? Então tá vendo? Eu não vejo duas bolinhas separadas, ó. Tá vendo? Você consegue ver uma bolinha e outra? Você vê só uma coisa só. O que é isso aqui? A união dos dois pronúcleos. Essa união de dois pronúcleos a gente chama de cariogamia ou singamia. Gamos quer dizer casamento, tá? Ou também quer dizer gameta, tá? E sim quer dizer aproximação. Então singamia, aproximação dos gametas ou casamento de gametas, tá? Cariogamia, casamento de núcleos, certo? Você acende lá para mim de novo? Vamos dar uma olhada então nessa história. O processo de união dos dois pronúcleos é a singamia. Singamia, sim, aproximação. Gamos, gametas, aproximação de gametas. Ele é chamado também de cariogamia. O que é cariogamia? Gamos, casamento. Cário, núcleo, casamento de núcleos. Tá? Então é essa união dos dois pronúcleos, o masculino e o feminino. Certo? Bem, esse processo então está demonstrado aqui, ó. Repara aqui. Deixa eu ver se é esse ou se é o outro. É esse de cá. Então olha, diminuíram as células da corona radiata mais ainda, a zona pelúcida está quase peladinha, vamos dizer assim, né? Lá dentro o espaço perivitelino aqui dentro, com os dois polócitos aqui, ó. Polócito 1 e o polócito 2, tá?
Vamos lembrar? Eles têm a mesma haploidia, mas tem concentrações diferentes de DNA, não é? Lembra disso? Tá? Alguns já se livraram nessa última prova, outros vão ter que quiserem fazer, vão poder fazer a recuperação, então tem que continuar com isso na cabeça. Mesmo que não vá fazer, esse conhecimento é importante para o resto aí do curso. Então tá aqui, ó, os dois polócitos. Olha lá, ó, eu tenho a união dos dois pronúcleos. O que eu fiz aqui? Eu pus os cromossomos de um pronúcleo, vamos dizer do feminino, de lilás, e o do masculino, do espermatozoide, eu pus de branco, tá vendo? Então você está tendo a cariogamia ou singamia aqui, a união dos dois pronúcleos. Só que, imediatamente que tem essa união, vai se formar o zigoto, né? Mas imediatamente que ocorre essa união, acontece um outro processo que a gente chama de anfimixia. O que é anfimixia? Anfi, duplo. Mix, mistura dupla. O que é essa mistura dupla? É um nome que se deu para indicar o processo que vem a seguir, que é um processo único, que é um pareamento de cromossomos antes de uma mitose. Porque o que vem à frente é mitose, o que vem depois é mitose. Só que quando a gente fala pareou cromossomo, você pensa logo, meiose, não é? Que processo que você pareia os cromossomos? Sempre na meiose. Mitose não tem pareamento de cromossomo. Você tem duplicação dos cromossomos, separação das cromátides irmãs. Isso é mitose. Só que nessa mitose que vai seguir agora, antes dela você tem um pareamento de homólogos. Para que você tem esse pareamento? Para ver se tem algum erro. Imagina, você foi parear, cromossomo 1 pareou, deu certo, 2 deu certo, chegou lá no 8, não pareou. Tem um erro. Quando tem esse erro, o que se espera que aconteça? Hein, Gabriel? Quando tem um erro, o que você faz? Está errado? Anula o processo todo. Você vai matar a célula, um suicídio celular. Então você vai ter uma apoptose. Esses processos de apoptose vão impedir a maioria dos erros que acontecem durante esses processos aí. Mas nem todos, né? A gente tem as síndromes cromossômicas e tal, né? Então a maioria é impedida aí, mas nem todo o processo consegue ser impedido. Então eu tenho esse modelo também de um zigoto em que a gente vê esse processo de anfimixia. Lembrando de novo, quase nenhuma célula da corona radiata, zona pelúcida peladinha, lá dentro o espaço perivitelino com os dois polócitos, polócito 1, polócito 2 aqui, tá? E esse aqui é o que? Pode ser o óvulo, pode ser o zigoto. Se olhar lá por dentro, um núcleo só, com dois cromossomos, com dois representantes de cada conjunto. Então é uma célula já diploide, certo? E os cromossomos estão pareados. Isso é o que a gente chama anfimixia, para ver se teve algum erro. Não tendo erro, segue-se para frente, tá? Sua pergunta? In vitro é o mesmo? Acontece do mesmo jeito, tá? Sempre vai acontecer desse jeito, para ver se tem algum erro. Se tiver erro, na maioria dos casos, tudo é abandonado, tá? Se não tiver erro, o processo segue à frente. Isso aí, ó, tem a ver, inclusive, com a pergunta do Gabriel. Aquela história das mitocôndrias, né? Eles usam as mitocôndrias, aqui é uma capa de uma revista importante, é a Newsweek, uma capa mais antiga dela, que conta a história da pesquisa que os caras fizeram com mitocôndrias para avaliar a origem dos seres humanos, da onde que eles estão vindo. Então, onde você tinha mitocôndrias com genes mais antigos, era da onde versões mais antigas dos genes, mais primitivas, era da onde se acreditava que viriam seres humanos. Então, fizeram essa pesquisa com mitocôndrias, e eu sempre coloco isso aí justamente para lembrar essa história das mitocôndrias que o Gabriel já adiantou para a gente. Tudo bem? Você ia perguntar? Sim. Com aborto espontâneo? O que acontece? Se você pensar em aborto espontâneo, chegar para qualquer médico, ele vai falar para você o seguinte: abortos espontâneos, são 90% deles acontecem até o 3º mês de gestação, tá? O que acontece com o aborto espontâneo?
pode ser causado por um acidente, pode ser causado por um problema de comunicação, de não reconhecimento do embrião pela mãe, a mãe ataca o bebê, tá? Ou por causas desconhecidas, não é? Então você tem esses problemas que causariam o aborto. Todo médico vai falar normalmente isso aí. Ou é um problema genético do bebê, ou é a mãe que está atacando o bebê. Normalmente eles até meio que descartam isso, mas essa é uma possibilidade que existe, óbvio, tá? Ou uma causa que não dá para você precisar. Mas o aborto é mais comum até o 3º mês. 90% deles, ou seja, 9 em cada 10 abortos, acontece espontâneos, acontece até o 3º mês. Os outros abortos que aconteceriam depois são por acidente, são por alguma doença, etc, etc, etc. Tá? Mas se você pegar esses abortos até o 3º mês, uma imensa maioria acontece no começo, nas primeiras semanas. E esses abortos espontâneos, a menina nem repara. Faz a conta para você ver. A menina menstruou no dia 1º. No dia 14 era o dia fértil dela, ela engravidou. Conta 2 semanas. Vai 2 semanas, terminou aquele ciclo dela e aí ela vai menstruar de novo. Se ela perder o bebê dentro dessas 2 semanas, ela não vai nem notar, concorda? E aqui a gente está falando de um processo que acontece dentro desse intervalo. Mais ainda, o bebê que está sendo formado, ele é muito pequenininho. Essa estrutura toda que eu estou mostrando para vocês ali, ela é do tamanho da ponta de uma agulha. O útero é uma coisa pequenininha. Ele é menor que sua mão fechada, tá? Ele é bem menor que sua mão fechada. Mas essa estrutura ela é muito pequenininha, muito menor ainda que o útero. Ela está no limite de resolução dos seus olhos, para você ter uma ideia. Então ela é extremamente pequena. Então se você perder o embriãozinho ali, não vai fazer a mínima diferença, mesmo que ele tenha se implantado. Não parece, porque ele é extremamente pequeno. Então, você teve a menstruação no dia 1º, quando chegar no dia 1º do próximo ciclo, passou 28 dias, entrou no próximo ciclo, entrou no 1º dia do próximo ciclo, você menstrua normalmente, pronto. Você nem observa que aconteceu nada, nem sabe que perdeu o bebê. Tá? Agora, se você perder aí, passou esse ciclo, você perder no próximo ciclo, o seu bebê vai ter 6 semanas. Muitas vezes também não dá nem para notar, porque ele é muito pequeno. Um bebê com 6 semanas, ele está entre um grãozinho de arroz e um grão de feijão. Imagina, é uma coisa. Imagina um grãozinho de feijão, uma coisa minúscula. Você perder isso aí, também muitas vezes a menstruação faltou no mês seguinte ela veio e você perdeu o bebê e nem soube, tá vendo? Então acontece muitas vezes. A maioria dos casos acontece dentro desse período inicial, tá? Justamente para evitar algum problema que possa estar acontecendo e que vá causar males maiores à frente, tá? Ou infelizmente não é problema nenhum, é o corpo da mãe que está atacando aquele bebê, não está conseguindo se comunicar, o bebê não consegue comunicar com a mãe e a mãe não consegue comunicar com o bebê e acontece o aborto, tá? Então aquelas mulheres que muitas vezes a gente fala por aí que não segura o bebê, né? Tá? Tudo bem? Pergunta. A corona radiata, ela está se perdendo ou é porque ela serve? As células vão se soltando naturalmente, ela vai se perdendo, ela não tem mais função. E é ela que produz quando que ela produz HCG? Não, quem vai produzir HCG nesse momento é o embrião que está aí. Quem vai produzir é o ovócito 2 que produz o beta-HCG. E depois uma parte do embrião que a gente chama sincício trofoblasto, que é assunto da semana que vem. Mas antes da Ela não produz não. Antes da fecundação. Antes da fecundação não é ela que produz. Quem produz é o embrião. Antes da fecundação, alguém produz? O ovócito 2 que produz. Tá? Ok? Ela mesma não produz não. Bem, resultados da fecundação. Restabelecimento da ploidia, que passa de CN para 2N. Estabelecimento do sexo gamético, lembra? É o espermatozoide que vai levar. Eu, por exemplo, sou homem. É o que? Eu tenho um X e um Y. Da onde que veio o meu Y? Do meu pai. A minha mãe só tinha para me dar o X. Menina, você recebeu um X da sua mãe, que ela só tinha para te dar o X, e o X do seu pai.
porque nós temos XY, tá? Nós somos o sexo heterogamético, tá? Aí, então, quem vai definir isso, vai ser definido logo no início, é o espermatozoide. O ovócito 2 vai ser ativado, igual eu já expliquei para vocês, terminando a meiose, e aí você vai ter o bloqueio da polispermia, depois você vai ter a formação do óvulo, do zigoto, no processo de singamia e cariogamia, e ao final um pareamento de cromossomos homólogos, anfimixia, tá? Tudo isso dentro do primeiro dia, tá? Agora finalmente a gente começou a contar o tempo, né? A gente começa a contar o tempo, começa a contar a hora 1 do dia 1 dessa gravidez, que vai levar 9 meses, né? Então vai levar 38 semanas e meia em média. Então a gente tem todo um processo longo que a gente vai ver a partir de agora, mas a gente vai se ater principalmente à parte inicial, que é a parte do período embrionário, onde vão acontecer as maiores alterações nesse embriãozinho em formação. Tudo bem, tranquilo? Tá? Hoje eu estou terminando por aqui. Eu tenho o seguinte... estou terminando quando dá, eu termino um pouco mais cedo. E eu estou numa... Vou terminar mais cedo hoje, porque eu não quero deixar o pessoal a gente não tem aula de nutrição, então não quero deixar o pessoal muito atrasado, porque não tem aula de nutrição essa semana. Então eu quero que vocês andem mais ou menos dentro do mesmo caminhar. O que vai acontecer com a aula de nutrição da quarta-feira que vem? Essa não, na semana seguinte. Eu vou caminhar com eles mais rápido para conseguir dar isso tudo e dar a matéria que vai ser dada para vocês semana que vem. Hoje não, mas amanhã eu vou colocar para vocês o questionário para a semana, que vai ser o mesmo também para eles. Então vai todo mundo continuar para a par aí, andando juntinho, que vai ser o questionário de clivagem e da fase seguinte, que é blastocisto. Então vai ter um questionáriozinho para vocês fazerem aí ao longo da semana, no mesmo esquema, para terminar no domingo, tá? Combinado? Vou desligar.